No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo e a Fundação José Luiz Egídio Setúbal afirma que mais de 80% dos pais e responsáveis concordam com a aplicação de imunizantes contra a influenza, HPV e Covid-19 nas escolas do país. Para falar sobre vacinação no Brasil, nós trouxemos a professora Lorena Barberia, professora do Departamento de Ciências Políticas da Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora científica da rede Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade. Professora Lorena, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui. Nosso outro convidado é o professor Jorge Calil, médico, imunologista, membro da Academia Brasileira de Ciência da Academia Nacional de Medicina. Ele participou como membro da COVAX, o comitê da OMS, Gavi e CEP, para a aceleração da vacinação da Covid. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Bom, antes de começar a nossa entrevista, nós vamos para o destaque da semana. Igual à China, a França tem surto de pneumonia em crianças. A França enfrenta um aumento significativo de casos de pneumonia entre crianças e adolescentes. Um cenário parecido observado lá na China. Uma reportagem da emissora de televisão francesa informou que os atendimentos aumentaram 36% na semana entre 13 a 19 de novembro. A matéria completa você encontra no site do Observatório, observatório3setor.org.br. Professor, um surto de pneumonia na França nesse momento. Nós vivemos uma fase da pós-pandemia. O que está acontecendo com o mundo? É uma pergunta interessante que você traz. Eu acho que teve aí muito vírus represado, que muita gente se cuidou, usou máscara e não teve, digamos, contatos com vírus. Muitos desses vírus estão voltando agora nesse começo de inverno na Europa, e coisas que estavam desaparecidas. Acho que pode ser isso. Nós temos que estudar direitinho para ver quais são os vírus que estão aparecendo. Nós tivemos aqui também no Brasil, em termos de criança, muito vírus sincicial respiratório aí nos meses de inverno, e agora melhorou. Então, pode ser que esteja aí uma falta de contato com o vírus, os vírus reapareceram com a volta ao inverno, com o contato direto, sem máscara. Temos que estudar um pouquinho mais para saber. O Brasil atravessou um período de retrocesso na vacinação infantil entre 2019 e 2021. É o que aponta o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, publicado em abril deste ano. O estudo alerta que 1,6 milhão de crianças não receberam nenhuma dose da vacina tríplice bacteriana, que protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche, e também nem da poliomielite. O que está acontecendo com o nosso país, professora Lorena? Então, eu acho que muito importante primeiro reforçar uma questão. Nós vimos estudando e procurando reforçar que essas estatísticas sobre a queda na notificação das vacinas apontam uma questão importante a ser investigada e entendida melhor, porque precisamos lembrar que, primeiro, temos o contexto da pandemia, mas também existe muita complexidade na notificação do calendário das vacinas que estão recebendo as crianças. Então, o nosso objetivo foi, na nossa área, para procurar ajudar a complementar as informações sobre as notificações oficiais de vacinação,
foi perguntar a pais que tinham crianças, e para os pais que tinham crianças 14 anos e menos, em uma amostra representativa do país, em uma amostra, e essa pesquisa feita face a face, perguntando aos pais, perguntamos se as crianças receberam as vacinas, e perguntamos sobre cada vacina que está no calendário final do Programa Nacional de Imunização e a Covid-19. E o que nossa pesquisa está apontando é que existe, tal como outras pesquisas historicamente mostram, uma visão muito forte dos pais querer vacinar as crianças. Então, nós ficamos impressionados, porque essas estatísticas apontam que não importa se você pergunta sobre polio, se você pergunta sobre doenças que a gente tem uma adesão, inclusive para HP, inclusive para COVID, quando você pergunta aos pais, a resposta que os pais estão dando nas entrevistas é que eles vacinariam com as vacinas indicadas pelos médicos. Essa intenção, isso se constante ao longo de todas as faixas etárias. Então, eu acho que essa evidência que estamos trazendo nesta pesquisa de opinião pública, ela aponta que precisamos entender todos os fatores que podem estar contribuindo para quedas nas estatísticas de vacinas, e inclusive talvez vamos precisar atualizar e verificar as estatísticas e entender melhor. Mas da população, nós estamos detectando diferenças muito grandes nos pais afirmando a intenção de vacinar seus filhos. E isso é uma questão que a gente acha que tem que comemorar dentro do contexto da Covid, onde houve tantos questionamentos. Sim. É muito importante o que você está falando, professora, porque se a intenção dos pais é vacinar os seus filhos, nós estamos tendo a informação nessa pós-pandemia, aliás, por causa de um governo negacionista que complicou, né, toda a vacinação, todo um programa de vacinação que, aliás, o Brasil era top, né, no mundo. Mas eu gostaria de ouvir o professor Khalil a respeito de um tema importante, na linha do que a professora Lorena respondeu, professor Khalil. Quais são os mitos e desafios relacionados à vacinação que precisam ser abordados nesse novo momento que nós vivemos no país? Essa é uma pergunta importantíssima e necessita uma reflexão profunda. Eu acredito que essa pesquisa da professora Lorena vai ser muito importante para nós. Eu sou membro do CETAI, que é o Comitê Técnico de Assessoramento às Imunizações do Ministério da Saúde, há muitos e muitos anos, e a gente observou que o Brasil vinha num crescendo de imunizações aí até o ano 2007, por aí ele estabilizou um nível altíssimo de imunizações, e o início da queda das imunizações já é 2015 e 2016. Então não é um fenômeno que é muito recente, ele vem 2015 e 2016, que é um fenômeno que eu lhe diria que é até mundial. E o que esse fenômeno mundial? Então, por que aconteceu isso? Eu tenho pensado muito a respeito disso, e eu até queria saber o que a professora Lorena também pensa. Mas uma das questões que eu levanto, inclusive na sala de aula com meus alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, é que os jovens, eles não conhecem essas doenças, eles não sabem o que é a chumba, poliomielite, sarampo, nada disso. Eles acham que isso é coisa de velho. Essa geração atual tem uma tendência a achar que os velhos são os trouxas, né? Que eles tinham os negócios deles lá, que agora não existem mais. Então eles não veem a doença. Então eles dizem, por que eu vou imunizar meus filhos se essas doenças desapareceram? E não é verdade. Isso não é verdade, mas muitos deles acham que desapareceram. Segundo lugar, antigamente nós tínhamos propagandas maciças do Zé Gotinha na televisão, que chamavam muito a atenção do povo, e o povo brasileiro é muito pró-vacina. A professora Lorena estava falando sobre isso. Nós não temos mais. E eu não sei se adianta voltar com televisão,
porque hoje em dia o pessoal mais jovem não vê televisão, é rede social. Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser debatido. A gente debateu já várias vezes isso no CETAI, mas é um assunto de reflexão super importante e nós temos que pesquisar bastante. Eu quero lembrar o seguinte, uma coisa para você. O Brasil, em 2010, estava livre do sarampo. Aí começaram a ter uma queda nas vacinações de sarampo. Aí o pessoal da Venezuela, que não estava recebendo vacina, porque estava com problema de dinheiro, não sei eu, na Venezuela, e vieram para o Brasil, através da Amazônia, trouxeram o sarampo. Em 2015, nós tivemos mais de 18 mil casos de sarampo e nós somos o terceiro ou quarto país no mundo em termos de número de casos de sarampo. Então, de zero erradicação, fomos aí uma vergonha nacional um tempo depois. Então, veja, o cuidado tem que ser contínuo, o tempo todo. Professora Lorena, entre outras coisas importantes que o professor Calil disse, é que essa coisa de vacinação para a geração mais nova é coisa de velho. Temos aí um conflito de gerações. Como entrarmos nesse vácuo e colocarmos a informação que é fundamental, a vacinação, para um país na dimensão do nosso, né, continental do nosso? Então, a Organização Mundial da Saúde trabalha um conceito que a gente chama os 3 Cs, que para nós entender os motivos que levam os pais a vacinar os filhos, a gente precisa pensar na percepção do risco, o que a gente fala, quão grave eu penso que estou vacinando, eu vou vacinar meus filhos quando eu penso que tem um risco verdadeiro de ameaça à saúde de meus filhos. Eu acho que o professor Calil está falando algo que a gente precisa lembrar dentro mesmo do contexto da Covid. Como a gente sempre relativizou o risco da Covid ser muito menor na população mais jovem comparado com a população idosa, uma das questões que a gente quis perguntar na pesquisa que fizemos aos pais é quais são os motivos que levam um pai a vacinar os filhos. E nós encontramos que, mesmo quando apontamos diferentes motivos, os pais sempre escolhem, a razão mais comum que um pai vai escolher vacinar seu filho é para proteger contra as formas da doença grave. Então, eu acho que essa é uma questão importante para discutir, que quando a gente quer comunicar com os seus pais, dar informação importante que pode auxiliar, essa questão de proteger contra sintomas graves é importante. Alguns pais também até ficam ou sinalizam que por sintomas leves protegeriam os filhos. E o terceiro fator mais importante é a confiança nas vacinas. Então, a gente vê que esses fatores, a gente precisa pensar um pouco o que estava falando o professor Calil, de que, como em algumas doenças a gente tem sido bem sucedido, nós não temos, não é muito comum neste momento, muitas doenças infecciosas do passado, nós não percebemos o risco tão grave neste momento. E a gente precisa dialogar com os pais sobre que, por isso, justamente, queremos continuar para proteger contra as formas mais graves dessas doenças. E eu acho que os pais entendem essa mensagem e escolhem. Mas como o professor Calil também estava reforçando, o calendário vacinal é extremadamente complexo. Então, quando você pega uma carteirinha de uma criança e você, como pai, procura entender quais doenças meu filho está protegido contra quais doenças, os pais, muitas vezes, precisamos também trabalhar um trabalho muito mais importante de informar, não o nome técnico da vacina, é hexavalente, triplivalente, não? Hexavalente. A gente precisa pensar, seu filho está se protegendo contra a polio, seu filho está protegido contra uma doença específica. Isso ajuda muito a compreensão dos pais querer proteger o filho quando tem uma especificidade. Estou tomando uma vacina e essa doença eu percebo como sendo grave. Eu acho que Ou seja, nós estamos explica vendo os riscos que a criança está passando se ela não se vacinar, né? Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo
do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS, negociações da COP28 impactarão casos de asma, câncer e doenças infecciosas. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Nas vésperas da 28ª Cúpula do Clima, COP28, a Organização Mundial da Saúde, OMS, pede que o impacto das alterações climáticas no setor esteja no centro das negociações. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que priorizar a saúde não é apenas uma escolha, é a base de sociedades resilientes. Segundo ele, é preciso mudar a conversa e demonstrar os enormes benefícios de uma ação climática mais ousada para a saúde e bem-estar. Em entrevista para a ONU News, a diretora do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS, Maria Neira, disse que todo mundo, em todos os lugares, é afetado pelas mudanças climáticas. Sub-Saharan countries, Southeast Asia, and the SEEDS countries, the Small Island Development countries. No entanto, Maria Neira ressaltou que os mais vulneráveis são aqueles que vivem nos países subsaarianos, no Sudeste Asiático e nos pequenos estados insulares. A especialista disse que na COP28, os negociadores precisam perceber que o que está em jogo não é apenas a redução de emissões de gases. Ela apontou também a quantidade de casos de asma, câncer de pulmão e outras doenças respiratórias associadas à exposição à poluição ou às consequências das alterações climáticas. Maria Neira afirmou que maior acesso a fontes limpas de energia pode impedir 5 milhões de mortes todos os anos. Nesse sentido, a especialista defendeu estratégias para a transferência de novas tecnologias verdes para países com o objetivo de reduzir as emissões, acelerando a transição para fontes de energia limpa e garantindo a harmonização dos dispositivos médicos necessários para os novos desafios de saúde pública. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Professor Jorge Calil, as crises climáticas podem levar a um aumento de doenças que precisem de vacinas? Nós vamos ver uma onda de calor aqui no Brasil. Já estamos, né? E aí o verão está chegando, temperaturas de 30 a 40 graus no país. Não tenha dúvida que o problema climático vai fazer com que países de clima temperado comecem a ter doenças tropicais. Nós vamos ver a dengue subindo aí no hemisfério norte, né? Que é zika também, talvez chikungunya. Então, sem dúvida, toda a alteração climática faz com que não só os agentes infecciosos, mas os seus vectores, seus transmissores, também se adaptem a essas temperaturas e tragam as doenças para outros lugares, né? E também nós vamos observar surtos, porque com o aumento de temperatura nós podemos ter os vetores aqui no nosso país, né, em quantidade maior e com isso nos trazerem maiores problemas. Para muitos das vacinas, das doenças, ainda há vacinas importantes sendo desenvolvidas e esperemos que essas vacinas sejam colocadas em uso o mais rapidamente possível para que a gente proteja a população, né? O caso, por exemplo, da chikungunya, ou mesmo da dengue, né? Nós desenvolvemos, eu quando era presidente do Butantan, trabalhei muito no desenvolvimento da vacina da dengue, e nós começamos o ensaio clínico lá em 2016, que até hoje não está completo, mas que já tem resultados muito importantes, mostrando a importância dessa vacina que é nacional. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Ministério da Saúde incluiu vacinação contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunização. Agora, a aplicação passa a ser obrigatória no caderno de vacina dos 6 meses até os 5 anos de idade, a partir de 2024. Em caso de descumprimento, a previsão legal de aplicação de multas e até perda de benefícios sociais, como Bolsa Família. Professor, é uma boa iniciativa? Sim, eu acho muito importante que a Covid tenha sido incorporada no Programa Nacional de Imunização. E a gente precisa lembrar que nessa faixa etária, das crianças pequenas, essa é uma faixa etária que a gente está vendo
um aumento elevado e importante de hospitalizações em casos de Covid, de infecção. Então, é muito importante, a gente passou muito tempo, talvez, relativizando os riscos de infecção da Covid em crianças, e é muito importante chegar com informação clara para os pais e explicar que quando você vacina teu filho contra a Covid-19, você está vacinando inclusive contra formas de doenças e graves da doença que chegam a infelizmente, crianças perder a vida por a Covid-19. Então, existem riscos importantes e é importante a gente proteger as crianças não só por sintomas leves. Professor Jorge Calil, quais são os desafios da vacinação obrigatória? O grande desafio é tudo que é obrigatório e coercitivo, né, pode gerar uma reação. Veja, as vacinas infantis são obrigatórias e mesmo assim nós observamos uma queda, né? Então, e essa queda se deu muito nos lugares mais afastados dos grandes centros. Então, o que nós precisamos? É importante ter obrigatório, mas é muito importante a informação. E nós temos que pensar como que nós chegamos numa boa qualidade de informação para as diferentes camadas culturais da população e diferentes também idades da população. Então, é muito complicado. A comunicação ficou, acho que, muito mais complicada de quando a gente tinha simplesmente a televisão e todo mundo assistia a televisão. Hoje em dia não é assim e nós temos que pensar muito bem nas formas e na percepção. Então, no momento que a gente faz algo coercitivo, pode ser que tenha reação em alguns lugares, o que seria muito ruim para nós também, que queremos fazer com que as pessoas sejam vacinadas. Então, nós temos que apoiar a ação, mas tem que ter informação. Eu vou lhe dar um exemplo que não tem nada a ver com vacinação, mas do qual eu participei ativamente. Durante um período, aí, há uns 20 anos atrás, houve uma lei no Brasil em que a doação de órgãos era obrigatória, quer dizer, as pessoas tinham que doar órgãos. Houve uma reação da sociedade e nós médicos recuamos. Eu fui criador e primeiro presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e nós voltamos atrás na lei. Agora está sendo discutido isso de novo, da doação ser obrigatória. Às vezes tem um efeito contrário do que a gente gostaria. Eu acho que se for obrigatória, eu acho que nesse caso de crianças é importante, mas tem que ser acompanhado de muito boa informação para nós não termos uma reação negativa na sociedade. Professora Lorena, o professor Jorge Calil colocou o desafio da comunicação, né? Acabou de falar. Como conscientizar os pais da importância da vacinação? Eu queria reforçar uma questão que é importante, porque eu lembrei antes que estava falando do 3 Cs. A última C é conveniência. E a gente precisa lembrar que uma outra questão, estamos falando da obrigatoriedade, certo? Mas temos que lembrar que muitas vezes para pais que trabalham, jovens, é muito difícil eles se deslocar em horário comercial para comparecer para vacinar os filhos e que algumas vezes também nós temos detectado que quando você comparece esse dia, por causa de, por exemplo, da forma que é fracionada a vacina, eles informam, você precisa voltar, porque essa dose, hoje nós estamos vacinando essa vacina na quinta-feira. Então, existem motivos. Eu acho que a gente precisa entender que a obrigatoriedade é também do setor público, dos postos de saúde, de resolver e pensar problemas e soluções para garantir essa aderência. Então, a gente quer proteger as crianças. Precisamos combinar com os pais e mostrar formas que podemos fazer que a vacinação seja uma questão mais fácil de comparecer. Por isso que na pesquisa que fizemos, quando perguntamos sobre vacinação nas escolas, eu acho importante para falar sobre isso, para discutir. Talvez algumas vezes a gente está problematizando mais ou se preocupando com um contexto que não
corresponde necessariamente com a maioria dos pais querem vacinar os filhos. E a maioria dos pais, o que estão preocupados é: me ajuda a que seja mais fácil, me ajuda a ter melhor informação, me ajuda a explicar qual doença estou protegendo meu filho. Essas as perguntas que a gente precisa também estar voltados a estar preocupados. E a questão da obrigatoriedade. Não quer sair, eu acho que é uma questão que ela é parte desse pacote, mas a gente não precisa ficar muito preso somente na obrigatoriedade. Eu acho que a gente se tem que preocupar por todos os fatores que podem ajudar a ser uma criança, essa vacina chegar nas crianças. O receio é importante, é um motivo de diálogo, tal como é a confiança em qual vacina você está dando para meu filho, porque qual tipo de risco tem de se pegar essa doença, é realmente grave ou não. Mas a adesão aos pais a vacinarem nas escolas nos surpreendeu, porque a gente achou esses resultados para a COVID, para HPV e para a influenza. Então, doenças muito diferentes, perfis muito diferentes, e não detectamos um receio alto, uma rejeição a fazer na escola, que é um lugar importante para pensar estrategicamente como um lugar de atuação para as políticas públicas. É verdade, professora. Olha, todo programa a gente realiza uma enquete com os seguidores do Observatório. Então, nós estamos lá no Instagram e fazemos uma pergunta a respeito do tema do programa. Hoje, a pergunta foi: você concorda com certas vacinas serem obrigatórias? Olha a resposta dos nossos seguidores. 86% disseram que sim, concordam. E 14% não. Queria ouvir vocês, professor Jorge Calil. 86% concordam que a vacina seja obrigatória. Responderam no nosso. Acabamos de fechar a enquete agora, com essa pergunta com os nossos seguidores. Surpreende os senhores? 86% disseram que sim, 14% disseram que não concordam com as vacinas obrigatórias. Eu acho que é isso mesmo. A professora Lorena nos falou que a maioria das pessoas acha que tem que vacinar as crianças e não vê problema nenhum das vacinas ser obrigatórias. O problema é que nós temos que resgatar os 14%, porque esses 14% também podem colocar a população em risco, né, dependendo da doença que possa aparecer. Então, nós temos que trabalhar para que nós tenhamos um índice de vacinação muito elevado. O Brasil estava acostumado a vacinar entre 95% e 100% da população-alvo, né, para cada uma das vacinas infantis. E isso caiu aí para 70%, 75% durante a pandemia e agora ainda continua baixando. Então, esse que é o problema. Nós temos que alcançar os 14%, porque não é maioria, nós não estamos fazendo eleição aí. O que nós queremos é uma cobertura da população. Então, nós temos que saber como é que nós vamos alcançar esses 14%. Tem que ver se esses 14% eles não querem vacinar ou simplesmente é uma reação à obrigatoriedade. E temos que conversar e dialogar e comunicar. Que é muito importante o diálogo, né? O diálogo e a escuta. Escutar a população a respeito das suas dúvidas e depois criar uma campanha de conscientização para que a população conheça e saiba da importância da vacinação. Professora Lorena, a nossa enquete foi de acordo com a pesquisa que vocês realizaram, né? Está caminhando juntas, né? Mas os nossos seguidores eles não só responderam essa nossa pergunta, mas também alguns enviaram perguntas. O seguidor Orlando Prestes está perguntando aqui, e a senhora citou isso: de que maneira as empresas e locais de trabalho possam contribuir para aumentar as taxas de vacinação entre os adultos? Essa é a pergunta do Orlando que eu gostaria que a senhora respondesse. Bom, posso voltar às crianças para depois voltar às empresas? Talvez um pouquinho só para pegar o gancho. A cada ano, quando começa a matrícula, nós, como pais, precisamos atualizar e entregar a caderneta do calendário de vacinas que nossos filhos tomaram. Esse é um exercício muito importante como sociedade, com a escola, com o posto de saúde, falando juntos para dizer: olha,
dada a faixa etária que seu filho tem neste momento, seu filho está faltando esta vacina específica. É um momento de diálogo para nós entender por que ele ainda não tomou a vacina da Covid-19. Quais são as dúvidas? Como podemos ajudar a discutir isso? E o fato que a gente tem essa matrícula com essa informação é um momento que a gente poderia aproveitar melhor para pensar sobre essas questões. Com os adultos, eu acho que é a mesma questão. A gente precisa pensar em como tem momentos e espaços que a gente pode iniciar diálogos para discutir quais são as vacinas que deveremos tomar como adultos em diferentes momentos. Empresas podem ajudar com isso. Mesmo, por exemplo, eu sou docente na USP. Uma das questões que a USP iniciou durante a pandemia foi solicitar que os professores, os alunos e os funcionários informassem quem tomou a dose da Covid-19 e quantas doses. E eu ingressava isso dentro do sistema da USP para explicar. Isso me ajuda a mim para lembrar quando me falta a terceira ou a dose de reforço que me está correspondendo, mas também ajuda a unidade a entender se existem dúvidas. Essas são as pessoas com as quais a gente tem que começar a dialogar e pensar quais são os problemas, por que você não está, talvez você acha que o reforço não é necessário para você. Vamos trazer alguém da Faculdade de Medicina para dialogar com os professores na minha área e explicar e tirar dúvidas. Então, a gente precisa pensar em questões práticas que ajudam a resolver essas questões e começar a entrar a fundo nesse trabalho mais intensivo. Falando em questões práticas, professor Calil, você falou, olha, não adianta a gente fazer uma campanha na televisão que o jovem não assiste televisão. E a pergunta da Natália Vicente vem nessa linha. Professor Calil, de que forma as redes sociais e a disseminação de informações falsas podem influenciar as atitudes em relação à vacinação? Realmente, durante a pandemia, foi uma chuva, um torrencial, um redemoinho, um ciclone de informações falsas e que nós tentamos combater mais com as armas que nós temos, né? Uma notícia falsa, sensacionalista, é difícil de você rebater com argumentos sérios científicos, né? Porque parece que você é o chato que está ali demonstrando que aquilo era bobagem. Então, as chamadas fake news foram muito prejudiciais, sobretudo na questão de que o RNA incorporava nas células. Nós vivíamos tendo vírus RNA toda hora, das formas mais variadas, às vezes não incorporam coisa nenhuma, né? O único que incorpora é o HIV, porque tem uma enzima específica que é transcriptase reversa. Então, as mais absurdas ideias vieram. E quando você vai negar, você é o chato que fica explicando cientificamente por que aquilo é mentira, enquanto que traz a sensação. Então, sem dúvida alguma, as notícias falsas atrapalharam muito durante justamente a pandemia. E leve em consideração o seguinte: às vezes nós temos reações adversas a vacinas, a todas as vacinas. Nós sabemos disso. No meu serviço, eu tenho um ambulatório específico para reações adversas e nós somos referência aqui na Faculdade de Medicina, no HC, sobre as reações adversas a vacinas. Muito bem. Agora, quando você imuniza 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Se surgirem 10, 15 casos de alguma coisa, com essas redes sociais a coisa dissemina de tal forma que parece que isso é a norma. Não é norma, é exceção, né? Nós tivemos também alguns problemas quando a gente fez a campanha de vacinação de febre amarela, porque tem alguns casos que pode dar reação, e isso pode ser um problema. Como era uma vacinação maciça na população, aqui, sobretudo aqui em São Paulo, então vão as fake news e sempre tem um espertinho que quer se aproveitar, muitas vezes, infelizmente, né, são colegas nossos que deveriam ser até processados nos conselhos regionais de medicina, porque eles são baseados
em dados falsos, e eles não têm os dados, e isso atrapalha muito a informação da sociedade. Está aí a resposta do professor Jorge Calil. Eu quero agradecer ao Orlando e à Natália que enviaram as perguntas, mas se você quiser participar com a sua pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram, é @Observatório 3 Setor, e faça como mais de quase 3 milhões de pessoas e acompanhe o trabalho do Observatório do Terceiro Setor. No Facebook, é facebook.com/Observatório 3 Setor. No YouTube, é o youtube.com/Observatório 3 Setor. Professor Calil, eu me lembro que eu entrevistei o senhor lá para o Olhar da Cidadania na Rádio USP, e nós estamos falando de uma vacina nasal, né? Me falando há mais ou menos há um ano atrás. Como estão essas pesquisas dessa vacina nasal contra a Covid? Elas continuam. Veja, quando eu primeiro falei isso, em março de 2020, quando estava começando a pandemia, que nós íamos trabalhar numa vacina nasal, as pessoas achavam que o nosso grupo era de lunáticos, né? Onde é que se viu uma vacina nasal? Mas é super importante que a gente tenha em mente que as vacinações intramusculares foram extremamente importantes para que a gente pudesse deter e diminuir o impacto dessa doença tão fatal, mas elas não protegem que haja infecção do nariz e mesmo transmissão. Elas protegem, sobretudo, contra doença grave e morte, que a gente viu esses números diminuírem bastante. Veja bem que agora nós estamos tendo em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, novos surtos da doença. A doença não é tão mortal agora, como foi anteriormente, por várias razões. Que o vírus está mais, digamos, adaptado ao homem. Em segundo lugar, porque a grande maioria das pessoas ou já teve a doença ou foi vacinada. Mas nós começamos a trabalhar na época numa vacina nasal, porque a vacina nasal, diferentemente da vacina intramuscular, em que você desencadeia um tipo de anticorpo chamado IgG, que é o que circula no organismo e protege contra a doença fatal, aí nós, ao fazermos uma vacina intranasal, nós induzimos na mucosa do nariz um anticorpo específico chamado de IgA de mucosa. A IgA é um anticorpo que protege as nossas mucosas como um todo, que é a porta de entrada do vírus. Com isso, a gente consegue matar o vírus, eliminar, a gente não diz matar o vírus, mas inativar, eliminar o vírus na sua porta de entrada. Com isso, a pessoa não tem nem doença leve, não tem infecção, e por não ter infecção, não transmite a doença. Então, nós continuamos esse projeto. A nossa proposta, o nosso protótipo vacinal já está pronto desde quando você fez aquela entrevista um ano atrás. O problema que tem é que nós temos algumas falhas na industrialização de produtos farmacêuticos inovadores no Brasil. E nós não temos algumas coisas que são feitas por grupos específicos. Já não é mais a universidade. Eu, na universidade, eu não posso produzir uma vacina para colocar em pessoas, porque precisa de um ambiente industrial. E as nossas empresas ainda não estão capacitadas para fazer a expressão em células do antígeno que nós desenvolvemos. E por isso eu demorei bastante para conseguir convencer alguém a nos dar esse dinheiro, e finalmente nós obtivemos esse dinheiro e estamos pagando por uma empresa na Holanda que está fazendo esse desenvolvimento, vai nos dar os primeiros produtos ainda este mês para que a gente comece a testar. E o presidente da empresa esteve aqui comigo há 15 dias atrás, que ele andou estudando os resultados e ficou interessadíssimo, porque ele disse que realmente essa seria a solução futura. E ele queria até que eu divulgasse mais no rádio, televisão. Eu digo, olha, já foi divulgado, eu agora, para divulgar de novo, eu quero ter outro tipo de resultado. Mas ele estava entusiasmadíssimo. Agora, para você ver da importância disso que a gente está conversando, é que há 15 dias atrás saiu um anúncio na Science que o governo americano deu 500 milhões de dólares para 2 empresas desenvolverem uma vacina nasal. Né? Você há de convir comigo que eu não tenho acesso a 500 milhões de dólares. Né? A quantidade de dinheiro que a gente tem é pequenininha. Nós temos que trabalhar tipo guerrilha. A gente tem pouquinho e vai ali tipo guerrilha. Com esse pouquinho, mas vai sair, com esse pouquinho vai sair.
Vai sair, vai sair. Eu tenho certeza que vai sair. Agora, a gente demora mais tempo, a nossa burocracia brasileira é terrível. Eu, para pagar os holandeses com o dinheiro brasileiro, foi terrível. Eu fui até a Holanda para dizer: olha, eu existo, eu sou essa pessoa, você pode acreditar em mim, eu sou um sujeito sério, sobrevivi até agora com esses meus cabelos brancos da ciência brasileira, eu sou sério, eu vou lhe pagar. Trabalhem. Eles trabalharam e a gente Olha finalmente que coisa conseguiu pagar. importante. Uma burocracia, É uma, burocracia é uma loucura. é uma boa novidade para 2024. Professora Lorena, passado esses obstáculos dessa vacinação nasal, é uma boa iniciativa, né? Sem dúvida. Acho que ela não entendeu o que é para ela a pergunta. Professora Lorena, está me ouvindo ou não? Sim, agora Está me sim. ouvindo agora? Agora Sim, sim. sim, falhou Eu um disse, segundo. depois de ouvir o professor Jorge Calil a respeito das dificuldades, né, da implantação da vacina nasal, eu perguntei à senhora, passado todos esses problemas, é uma muito boa iniciativa que nós vamos ter uma vacina nasal no país. Claro, e a gente, assim, voltando às crianças, não? E discutindo as crianças e adolescentes, uma das questões que a gente tem trabalhado muito e ouvido muito é as pessoas não querem tomar a vacina porque têm medo da picada, não? Então, imagina o que o professor Khalil está falando, é que esse receio por ter medo das agulhas e tudo é parte, muitas vezes as pessoas também têm um receio, não para a vacina que vão tomar, sino por a agulha que precisam sentir para ser protegidos. Então, assim, essa questão, além de todas as questões que ele falou da ordem imunológica, todas as vantagens, a gente também tem essa questão pensando dos fatores que algumas vezes influenciam uma pessoa a ter receio, que é uma questão que eu acho que é importante a gente falar. As 14% que a gente está falando nessas pesquisas, algumas dessas pessoas têm hesitação. Não quer dizer que recusariam ou não fariam a vacina, é que eles têm hesitação. E essa hesitação a gente precisa pensar como superar. E uma das questões é tecnologia, mas tecnologia gera também dúvidas. Então, a gente vai precisar também um trabalho importante com a população para explicar essa tecnologia nova, o que ela representa, da mesma forma que aconteceu com as vacinas durante a Covid-19, que parte da questão da obrigatoriedade foi uma ferramenta que usou o governo Bolsonaro e muitas das pessoas que queriam problematizar a vacinação usaram a obrigatoriedade para assustar a população que estavam colocando algumas produtos especiais, chips genéticos, diferentes coisas para controlar a população com as vacinas mRNA, não? Então, a gente precisa entender que tecnologia tem vantagens, mas que politicamente as pessoas manipulam essas informações para gerar dúvidas na população. A gente vai precisar trabalhar isso. Mas estou na torcida aqui. Nós também, viu, professora? Sabe que esse negacionismo, com um argumento absurdo a respeito da vacinação, me parece que já faz parte do passado, né? Mas a senhora lembrou um detalhe importante. Quando criança, você tem medo da injeção, da aplicação da injeção, e agora teremos uma alternativa, né? A vacinação nasal. Aí que está ainda a pesquisa e o professor Calil já disse que está adiantado, já conseguiu já passar por uma outra etapa, né? Isso é muito importante, é uma informação muito importante que a população tem que saber. Olha, a matéria de destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor nessa semana foi o mapa da desigualdade. Ele denunciou a disparidade entre as periferias e bairros centrais de São Paulo. Em São Paulo, a idade de mortalidade altera de acordo com os diferentes bairros da cidade. É o que aponta o mapa da desigualdade 2023, realizado pela Rede Nossa São Paulo. Enquanto no distrito de Anguera, a idade média é de 59 anos, no bairro do Jardim Paulista, Itaim Bibi, a média de tempo de vida sobe para 82 anos. Lembrando que essa matéria completa você pode ler
no portal do Observatório, que é nosso endereço, observatório3setor.org.br. Não esquecendo que o 3 é em numeral. Eu quero ouvir o professor Jorge Calil. Quem mora no Jardins vive 82 anos. Quem mora no Distrito Periférico vive no máximo 59 anos. Que disparidade a nossa cidade apresenta? Isso é a grande disparidade. Quer dizer, muitas vezes quando a gente fala na disparidade, as pessoas ficam pensando em acesso a bens de consumo. Mas o que é mais importante? É a nossa vida. E a nossa vida, ela digamos, o tempo de vida é distribuído de uma forma completamente aberrante. E não é só porque as pessoas que moram nos bairros mais abastados têm acesso a médicos mais conhecidos e hospitais mais famosos. Não é só o tratamento de saúde, mas é todo o cuidado da saúde, da alimentação, de fazer exercício, tudo isso durante toda a sua vida. Não é só porque no fim de vida vai para um hospital maior ou melhor. Nós, graças a um esforço muito grande do nosso país, nós temos pelo menos o SUS, né? Não é que nem em outros lugares. Os Estados Unidos não tem um sistema de saúde pública, quer dizer, quem não tem dinheiro morre em casa e acabou. Nós ainda temos o SUS, temos sempre que melhorar o SUS, temos que lutar para melhorar, mas não adianta só melhorar o atendimento médico e o atendimento hospitalar. Nós temos que aumentar todas as condições de vida da população, né? Através de que eles vivem, são fundamentais, né? Políticas públicas, aonde que eles vivem, a qualidade da água que eles recebem, a qualidade, como é que os insetos que estão em volta deles e que transmitem doenças, e assim por diante, o controle do diabetes no dia a dia, da hipertensão e tudo isso, são coisas que não têm que ser feitas durante a vida da pessoa. Então, a gente vê, né, às vezes com pesar, uma pessoa que aparece para trabalhar em algum setor, tem 49, 50 anos de idade, e parece que tem 75 anos de idade, da idade biológica muito desgastada pela vida que a maltratou. Então, a nossa desigualdade é em todos os setores. Então, essa parte econômica afeta, como eu digo, não só no tratamento médico, quando a pessoa está doente, mas em toda a qualidade de vida, e por isso nós perdemos o que é mais precioso, que é a vida. Veja, 59 para 82 é uma diferença brutal. Muito grande, né, a diferença que identificou o mapa da desigualdade, realizada em São Paulo, né, esse ano de 2023, pela Nossa São Paulo, a organização que produziu esse documento, né? Por que o Brasil, depois de ser um campeão mundial de imunização, entrou nessa fase negacionista, professora Lorena? O professor Jorge Calil lembrou do Zé Gotinha. Quem não lembra, né, da geração do Zé Gotinha? As crianças iam se vacinar por causa do Zé Gotinha. E agora temos essa realidade, ainda vivendo as consequências do negacionismo no país. Primeiro, só gostou da música? Na verdade, eu queria voltar na questão da desigualdade, porque a gente fez um estudo que publicamos em Vaccine, olhando as desigualdades na vacina da Covid-19 nas crianças. E a gente tem trabalhado muito a questão de procurar reforçar que quando a gente olha a cobertura vacinal das crianças é baixa no Brasil, e nas faixas etárias a gente não está vendo as notificações de que as crianças receberam as 2 doses, receberam o reforço, mas esses estudos são ainda mais preocupantes, porque a gente vê uma correlação muito alta nos lugares onde tem uma população maior de pretos e pardos, onde tem renda menor, escolaridade menor, a taxa de vacinação e a cobertura vacinal é ainda menor. Então, eu acho que essa é uma questão de explicar. O professor Calil estava falando quais são as questões que ajudam a uma pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. É uma pessoa que não sofre formas graves de doenças infecciosas. E quando a gente olha na população que vive na periferia, vive em regiões
mais duras, com uma vida mais dura, as vacinas deveriam ser ainda mais importantes nessas populações, porque são pessoas que pegam transporte público, aglomerado, tem situação muito mais precária de isolamento social, como ele estava falando. Então, é difícil você se proteger contra as doenças infecciosas. É onde nós precisaríamos reforçar a vacinação. E os dados que a gente tem na pandemia, quando a gente olha a proteção, a gente vê que essa queda, ela é muito importante, tem um legado geográfico que a gente precisa desenhar políticas específicas para trabalhar sobre reduzir essas desigualdades. Então, é importante reconhecer essas desigualdades e produzir intervenções específicas, porque a gente sabe que as quedas, elas estão correlacionadas com essas desigualdades. Então, precisamos estar começando a monitorar isso mais especificamente com indicadores e cobrar também dos prefeitos como você vai produzir e reduzir a desigualdade na vacinação em meu município? Quais são as estratégias? Como vamos a garantir isso? Porque isso pode ser tão importante, se não mais importante para o prefeito ou para o Estado do que uma campanha de comunicação. Então, a gente precisa trabalhar em todas essas frentes. Você está defendendo um aspecto que eu acho relevante, né? A população de baixa renda vive em determinados territórios periféricos, né, onde sofre carência de tudo, né? Como deveria ser a política pública, como deveria ser a comunicação para essas populações para aumentar o nível de vacinação? Esse é o grande desafio que o Estado, seja no município, no Estado e na União, tem para resolver essa questão. Agora, eu tinha perguntado a respeito de, na época do professor Jorge Calil, quando ele era jovem, tinha o Zé Gotinha, né? Que era um apelo generalizado à importância do rádio, não tanto, mas da televisão, as campanhas na televisão alcançaram um público imenso, né? Que hoje, como ele próprio disse lá num bloco do programa, né, nós vivemos uma outra realidade, a realidade das redes sociais. Vivemos na era digital. Como vencer esse desafio? Esse é o grande problema que a sociedade civil tem que se debruçar para solucionar este problema, não só da vacinação, mas também da desigualdade, apontada pelo mapa da nossa São Paulo, né? Mapa da desigualdade na nossa São Paulo, onde revelou que nos jardins, quem vive no jardim vive 82 anos na média, e quem vive nas periferias da cidade vive apenas 59 anos. Como disse o professor Jorge Calil, a diferença é muito grande, professora Lorena. Sim, e eu acho que uma questão interessante que estamos discutindo aqui, estamos falando do Zé Gotinha, e eu acho que o Zé Gotinha é importante, mas na pesquisa que a gente fez com os pais, uma questão que nós encontramos muito importante, que a gente não pode reduzir a importância, é a conversa com os médicos e os profissionais de saúde. Porque eu acho que a gente precisa lembrar, nas pesquisas, quando você pergunta quais são os motivos que o que ajudaria você a decidir, só essa questão técnica, essa conversa, esse diálogo e essa confiança com os profissionais de saúde é muito importante. Nós estamos encontrando isso e estamos encontrando que isso é uma informação importante para, em certo sentido, balancear ou equilibrar a influência das mídias sociais, a informação dos fake news, mas a gente precisa lembrar que a população, que quando estamos falando dessa questão de desigualdades, é a população que menos acesso muitas vezes tem, se não estão indo a um posto de saúde, a ter esse diálogo. Então, por isso que é um pouco que a gente na rede de pesquisa solidária tem discutido muito essa questão de aproximar as escolas dos postos de saúde e na questão da vacinação, porque precisamos construir espaços importantes de diálogo, onde profissionais de saúde sejam mais acessíveis a diálogo sobre dúvidas, a tirar, a discutir, a informar. E o posto de saúde, algumas vezes, não é o melhor lugar, porque ele tem uma fila enorme de pessoas que precisam tomar a vacina.
e não é o lugar talvez mais fácil para um pai que está em dúvida ir e levar o filho que ele está com justo receio de tomar a vacina e discutir lá, não? Então a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Pensar de que maneira nós chegamos nos pais da população de baixa de renda que tenham dúvidas a respeito da vacinação. Nós estamos no final do programa, passamos uma hora rápida a conversa com vocês sobre a vacinação no Brasil. Lembrando que nós falamos no ODS 3 hoje, que é saúde e bem-estar. Dos 17 ODS, esse é o ODS 3, um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU. Bom, eu tenho 1 minuto e meio para cada um dos nossos convidados. Professora Lorena, para encerrar sua participação, o que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa? Agradecendo a sua entrevista, lembrando ao ouvinte que a professora Lorena está dando uma entrevista no aeroporto. O avião atrasou e ela precisou arrumar um canto ali para dar essa entrevista e conversar com vocês, comigo e com o professor Jorge Calil a respeito da vacinação no Brasil. Suas considerações finais, professora. Eu só quero agradecer a oportunidade de dialogar, de explicar um pouco do nosso trabalho, nossas pesquisas. Nós pretendemos continuar, estas pesquisas estão em andamento e a gente espera aprofundar e continuar o diálogo. Muito obrigada. Nós que agradecemos aí a sua gentileza de dar essa entrevista aí direto do aeroporto de Congonhas ou é Guarulhos? Guarulhos. Professor Jorge Calil, suas considerações finais. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no final da sua entrevista? Esse 1 minuto e meio é seu. Vai falar da vacinação nasal para Covid, vai falar da vacinação em geral, enfim. Bom, sobre a vacinação nasal, acho que é muito importante que o Brasil acredite em si mesmo e que invista na ciência e na tecnologia brasileiras, que a gente retenha os talentos aqui e que faça aí o que for necessário para que a gente produza as coisas aqui e não fique só esperando o que sobra de outros lugares. O Brasil tem que refletir sobre isso. E a Covid nos mostrou claramente o quão importante nós termos cientistas de qualidade no Brasil. Em segundo lugar, sobre a vacinação, eu gostaria de deixar a mensagem que é muito importante que todas as pessoas de bem trabalhem para ajudar na informação e que façam com que as pessoas sejam vacinadas. E nós falamos aqui sobre várias ações que têm que ser feitas. Muitas vezes nós ficamos esperando somente ações federais, mas não são só ações federais. O município é muito importante identificar o que está acontecendo. Existe uma geração de dados muito grande, ele tem que estudar o que está acontecendo no seu município e ver qual é a melhor ação para vacinar a sua população e evitar depois outras doenças. Então, a vacinação é importante, o Brasil é um país pró-vacina, nós temos que recuperar isso. E eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Observatório do Terceiro Setor de poder conversar aqui com vocês durante 1 hora, agradecer também, foi um prazer conversar com a professora Lorena também, e espero que essa luta continue de uma forma incessante comigo, enquanto que eu puder, estarei nela. O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço as participações de Lorena Barbéria, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Ela é também coordenadora científica da Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade. Ao professor Jorge Calil, médico, imunologista, membro da Academia Brasileira de Ciências da Academia Nacional de Medicina. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Mas não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais, facebook.com/Observatório Três Setor. No YouTube, youtube.com/Observatório Três Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa em mais uma edição do Brasil ODS. O programa está disponível no canal do YouTube e no nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvidas ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br.
e ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.